É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, na sintonia da Rádio Fiscar, em 95,3 FM, está começando mais um programa Subtexto. O Subtexto, você sabe, vai trazer para você um pouco de arte, de educação, de cultura, sempre trazendo um convidado, uma convidada, para levar conhecimento nas ondas do rádio e também no YouTube. Eu aproveito para convidar você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar para você vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai ter acesso a essa e outras entrevistas da galera que passa semanalmente aqui pelo programa, como eu falei, para falar de arte, de educação, de cultura. O convidado de hoje, ele é de um movimento que muito me interessa, que é o neomarginalismo na nova literatura brasileira. É contista, é escritor. Eu estou falando de Vitor Miranda. Seja bem-vindo, meu caro, à nossa bancada virtual. Obrigado, Vitor. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui conversando com você. Agradeço o convite e vamos lá. Vamos falar sobre literatura, sobre neomarginais, sobre tudo isso. Ô, Vitor, você está falando comigo de onde? Hoje eu estou em São Paulo. Atualmente eu estou vivendo em 2 cidades, Valinhos, ali perto de Campinas, né? E aqui no Butantã, em São Paulo. Fico indo e voltando na estrada, né? E você é nascido onde? Eu sou nascido aqui em São Paulo, né? Quando eu nasci, meus pais moravam no bairro do Limão, que era uma ruazinha assim que, quando eu era criança, era uma baita de uma rua com um rio gigante no final da rua e um escadão, né? Depois, assim, eu mudei, aos 4 anos, eu mudei para o Jaguaré e aí cresci aqui no Jaguaré, na Zona Oeste. E essa rua, quando eu fui visitar, que meu avô foi morar lá, quando meus avós se separaram, meu avô foi morar nessa casa que eu nasci. E era quase uma viela com um córregozinho no final da rua, né? Essa proporção de quando a gente cresce, o mundo vai ficando pequeno, né? Cara, você sabe que esse olhar seu para a figura da criança, né? Inclusive a criança como narradora, né? Daqui a pouco a gente vai falar do livro, mas eu tenho muito isso. Eu falo que quando eu volto para votar na escola em que eu estudei, né? Eu volto a cada 2 anos, e cada vez eu percebo que a escola diminuiu as escadas, que eram imensas, ficaram menores, o tamanho da biblioteca, das salas, né? E é isso, tudo é o olhar. E o seu olhar para a literatura, o seu olhar para as letras, o seu olhar para os textos começou com que idade, Vitor? Olha, eu lembro que, assim, em casa, de vez em quando, meus pais levavam a gente para assistir peças de teatro, que, assim, eu olhando hoje também, as peças que a gente assistia eram peças para adultos, mas a gente já assistia criança, eu não acho nada de mal nisso. Acho que foi até importante. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei, que eu fiquei maravilhado com uma obra de arte assim, foi quando estava tendo um festival de cinema do Hitchcock. E aí meus pais levaram a gente para assistir. Era A Janela Indiscreta, o filme. E aí eu fiquei maravilhado com um cara fazer um filme dentro do apartamento, né? E não sair dentro do apartamento. Então foi, acho que, a primeira vez que eu fiquei assim encantado com o cinema, com vontade de fazer, com vontade de contar histórias, né? Porque nos anos 90 era basicamente filme de ação, né? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e por aí vai. Então, ver um filme antigo, ainda criança, né? Com histórias, né? Muito bem trabalhado o roteiro, foi meio uma coisa que mexeu comigo. E eu lembro na escola, um dos primeiros livros que colocaram para a gente ler era de uma moça chamada Ixi, agora eu vou esquecer o nome dela, mas o nome do livro era Depois daquela viagem, que era a história real da escritora. É, a história basicamente era ela perde a virgindade com o namorado e ela pega AIDS nessa transa, né? Nessa primeira vez ela pega AIDS do cara. E aí ela, meio, né, tentando entender o que está acontecendo com ela, ela vai e faz uma viagem, querendo não se tratar, querendo, né, curtir a vida. E, enfim, aí acontecem coisas que depois dessa viagem faz ela pensar na vida. Essa moça, que eu acho que está viva até hoje, a história é do começo dos anos 90.
E acho que foi o primeiro livro, assim, que... Um dos primeiros livros que eu li, né, de história, que eu mesmo li, né, porque minha mãe lia algumas coisas pra gente. E aí depois eu comecei a ler muita biografia, né? Comecei a, através... Eu lia muito letra de música, então os meus poetas iniciais ali eram poetas músicos, né? Letristas, o Cazuza, né? Foi forte. Os sambas, né? Mais antigo, eu lembro que tinha um disco do duplo do Zeca Pagodinho, que era uma coletânea, então eu lia muito as letras do Zeca Pagodinho, né? Que eram algumas deles, outras de parceiros e daquela velha guarda do samba carioca, né? E aí, através disso, eu fui lendo biografias, que acho que o meu contato mais forte com a literatura, com os livros, foi através da biografia. E aí veio o Jim Morrison, né? The Doors, aí eu comecei a pesquisar as coisas, né, que ele lia, as coisas que o Cazuza lia, que eram dois, o Raul Seixas também, então eram três pessoas ali meio que foram importantes para mim. E através disso comecei a ler, né, Clarice Lispector, Geração Beat, comecei a Lester Crowley, Aldous Huxley, enfim. E aí comecei a ler. E aí, assim, chegou também aquela questão ali meio... Em São Paulo, muitas bancas de jornais, né? E aí tinha aquelas coleções da LPM, de livros de bolsos, então comecei a ler muito esses livros, porque eu ia trabalhar, passava ali, um livro custava 10, 15 reais. Comecei a ler Bukowski, Jack Kerouac, enfim, outros autores que eram publicados pela editora. E assim começou minha vida de leitor, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o escritor Vitor Miranda, que passa pela bancada virtual aqui do programa Subtexto para falar um pouquinho da sua história, para falar dessa obra lindíssima aqui, ó, Os Ratos Vão para o Céu, daqui a pouco a gente vai falar dela, para falar da sua própria história, das suas influências, do seu fazer artístico. Convido você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3, pela sintonia nas ondas da Rádio Fiscar, para vir aqui para o YouTube acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você acompanha essa e outras entrevistas da galera que semanalmente passa por aqui para falar de arte, de educação, de cultura. Ô, Vitor, olhando assim algumas das suas influências, né, dá para perceber o seu conceito de marginalidade, né, cara? O Raul, o Jim Morrison, né? Recentemente passou aqui pelo programa a professora Rosana da Câmara Teixeira, ela fez uma obra lindíssima chamada Krieg Rabandolo, Cuidado, aí vem Raul Seixas, e ela estuda o mito Raul, né? O fanatismo em torno do Raul, estudou no doutorado dela, foi muito, muito legal. E a poesia marginal, cara, a escrita marginal, a geração mimeógrafo, Ana Cristina César, e tantos outros artistas, o Leminski, né? Essa galera aí você começou a ler, você lia menos. Fala um pouquinho do, Uhum. do Vitor, escritor neomarginal. Eu não citei um livro que é um livro muito importante, que acho que é o livro que me deu vontade de começar a escrever, que é O Apanhador no Campo de Centeio, né, do Salinger, que eu acho esse livro Uhum. fantástico, o modo que a pessoa escreve. Foi o livro que falou assim, eu quero escrever também. E aí eu escrevi um livro de contos que chama Num Mar de Solidão, que é um livro bem cru, assim, na forma de escrever, estava ainda um escritor iniciante, mas esse livro foi um livro que começou a me levar por aí para ler, né, os contos em eventos, e aí eu fui fazer uma leitura no Vox Urb, que era um evento que tinha em Curitiba, e que é organizado pelo Ricardo Pozo, hoje chama Porão Loquates, acontece no mesmo lugar todas as terças, né? E lá eu conheci o Ricardo Pozo e o Jacques Brandi. Jacques Brandi é um poeta, está vivo ainda, com 70 e poucos anos, e ele é da geração de Paulo Leminski, né? E de Alice Ruiz e de outras figuras lá de Curitiba, né? Jamil Snege, enfim.
Curitiba é uma cidade muito forte na literatura e na poesia, e muito conhecida através tanto do casal, né, da Alice e do Paulo Leminski, quanto pelo Vampiro de Curitiba, né? E então tem uma tradição forte lá. E aí eu comecei a ler Paulo Leminski, a ler os poetas curitibanos, e através dessas leituras comecei a encontrar os marginais da geração do mimeógrafo, né? Que o Paulo nem a Alice não participaram daquele livro e tal, estavam em outro circuito, né? Mas aí eu comecei a ler esses outros poetas também e abrir, né? Tanto para os poetas brasileiros da época, quanto para quem eles liam, né? Tanto poesia japonesa, né? Haikais, né? Quanto para essa Pound, por exemplo, os concretistas. E aí, conforme você vai gostando de um poeta, o leque vai se abrindo, porque você quer saber, ué, por que esse cara escreve assim? Daí você começa a estudar quem que eles estão lendo e tal. E um tempo depois, eu fiquei amigo da Estrela Leminski e depois da Alice Ruiz. Então, eu sou amigo da família ali, Leminski. E, inclusive, tenho parceria de música com a Alice Ruiz. A gente gravou tem uma banda, né? Chama Banda da Portaria. A gente gravou. Enfim, para mim, eu sempre gostei mais dessa literatura ou marginal, porque eu cresci no Jaguaré, que era um bairro periférico, e lá a gente cresceu sendo educado culturalmente por Racionais, né? SNJ, RZO, Sabotagem. Então, era a linguagem que a gente aprendia ali na rua e que a gente escutava. E, e eu sempre gostei mais dessa literatura que com um linguajar mais humano e não tão preparado pelos estudos, né? Eu acho que eu busco nos meus textos é que as pessoas, né, os personagens falem conforme as pessoas estão falando na rua, né? Então, eu sempre gostei desse tipo de escrita. E mas ao mesmo tempo também com estudos, né? Você pega o Leminski, por exemplo, a obra mais conhecida dele é de poesia, mas o primeiro romance, que é a grande obra dele, já é um romance muito trabalhado na forma, então é meio difícil de ler, mas ao mesmo tempo tem um prazer ali da experiência daquilo que está acontecendo ali no texto. Então eu também tenho uma ideia de escrever romance que tem que ser de uma forma experimental, né? De brincar mesmo com as formas, com a linguagem. Eu tenho um único romance escrito, que o Wesley Barbosa vai publicar a segunda edição o ano que vem, e é um romance todo experimental, assim. Então é meio que uma prosa poética, meio que um poema que não tem pontuação e vai seguindo e narrando uma história. Já nos contos eu tenho mais essa pegada de escrever para me comunicar, né? Apesar de eu ter a minha forma, a minha característica ali, eu quero que as pessoas que leiam meus contos, elas tenham um prazer de ler e de entrar na história. Então, acho que é meio que isso que eu acho da literatura que eu faço, né? E aí eu meio que me identifico também com essa poesia dos marginais, mas também me identifico um pouco com a literatura que foi nomeada de marginal nos anos 90 pelo Ferrez, que é a literatura produzida na periferia, porque é da onde eu vim, né? Assim, eu cresci até os 15 anos, eu fiquei morando em Jaguaré, depois eu acabei saindo de lá, fui morar num outro bairro de condomínio de prédio, mas daí eu fui para o colégio público. Então, até meus 18, 19 anos, a minha convivência, assim, o meu círculo de amigos, de social, era todo da periferia. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o poeta, escritor, neomarginal Vitor Miranda, que está lançando Os Ratos Vão para o Céu, esse livro de contos lindíssimo. E o Vitor está passando por aqui para contar um pouquinho das suas parcerias, da sua história, do seu fazer artístico. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 FM, pela sintonia da Rádio Fiscar, da Universidade Federal de São Carlos, pode vir aqui para o YouTube acompanhar esse bate-papo com o Vitor em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai encontrar
vários escritores, escritoras, agentes culturais, artistas que passam por aqui semanalmente para falar sobre arte, educação e cultura. E quero fazer um convite especial para você que está acompanhando a gente pelas ondas do rádio ou então pela internet. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é o nosso parceiro, o nosso apoiador cultural. É uma livraria, é uma loja de discos aqui da cidade de São Carlos e é, acima de tudo, um espaço adorável. No Canto das Letras, você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e também da literatura universal, HQs e, claro, muito CD e muito vinil. Então, se você curte som legal, se você curte jazz, MPB, blues, se você gosta do velho rock and roll, você precisa conhecer o Canto das Letras, você passa lá, você toma um café, põe o seu vinil para ouvir enquanto você procura a sua obra, enquanto você procura o seu livro e bate um papo com o Serginho, o livreiro mais amado, mais adorado da região. Canto das Letras fica na rua Santa Cruz 183, super fácil de chegar, perto da estação ferroviária de São Carlos. E o telefone é 16 982464964. Vou repetir, 16 982464964. E vamos lembrar sempre que aqui nas redes sociais do programa Subtexto, nas minhas e nas redes sociais do Canto das Letras, tem sempre promoção de livro. Pô, sortear livro é muito legal. Ninguém sorteia livro, a gente sorteia. Já passaram por aqui a Clarice, o Kafka, o George Orwell, já passou o Graciliano Ramos, toda essa galera levando suas obras da literatura nacional e universal para você. É só você ficar atento que todo mês tem sorteio. Então, vou repetir o WhatsApp, o telefone do Canto das Letras é 16 982464964. Dá um alô lá para o Serginho, pergunta sobre a obra, sobre o vinil que você quer ler, que você quer ouvir. E fica atento também às redes sociais aqui, porque tem sempre sorteio legal de livro para você. Canto das Letras, compra, vende e troca o espaço mais aconchegante de São Carlos e da região. Ô, Vitor, você falava do Cazuza, do Raul, do Zeca Pagodinho, né, cara? Grandes letristas, né? Como a literatura e a música andam juntas. Eu me lembro em 2017, quando o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, todo mundo ficou espantado, né? Mas quem ouvia Bob Dylan, quem lia o Bob Dylan, Leonard Cohen também, né, cara? Ou, como você falou, o Raul, o Cazuza, sabia dessa ligação. E eu senti no seu livro, cara, uma musicalidade, assim, uma leveza. Fala um pouquinho do surgimento desse livro, a sua visita para a infância, mas buscando temas da infância que muitas vezes são assombrosos, muitas vezes são até nefastos, são difíceis de deglutir. Como que surgiu a ideia, cara, do livro? E fala um pouco dele para a gente. Falar ainda sobre os letristas, aí estou vendo aí na parede o Belchior, né, o Cartola. Então, assim, eu tenho livros de letras, né? Recentemente eu li um livro da coleção de letras do Caetano Veloso, né? É magnífico, né? Assim, o texto deles, né? Mas aí falando um pouco, né? Recentemente também eu tive um prazer que um poeta aqui de São Paulo que é um cantador, ele é do Piauí, o Joel. Ele já tem 81 anos e ele chegou num ensaio que a gente ia fazer uma apresentação de um espetáculo dos Neomarginais. E o Joel chegou lá com uma música que ele musicou um trecho de um conto que está nesse livro aqui, que é o conto do O Menino e o Girino. E eu achei assim bonito, porque é a primeira vez que musicam uma prosa minha, né? Alguns poemas, tem vários poemas musicados, mas a prosa é a primeira vez. Eu acho interessante porque a minha prosa tem muito de poesia, né? De artefatos que eu uso para fazer os poemas, eu acabo usando na prosa também. Até tem uma discussão assim da prosa, da poesia. Eu não entro nessa discussão porque para mim é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que assim você usa um pouco de prosa num poema, mas também você pode usar um pouco de o que a gente chama de poema, de poesia, na prosa também.
E esse livro aqui, eu comecei a montar em 2021 esse livro aqui, que chama O que a gente não faz para vender um livro. E aí eu comecei a reunir os contos, né? E aí quando eu começo a reunir um livro, eu começo a pensar no que eu vou contar, qual é a história que o livro, né, o conjunto dele inteiro vai contar. E aí eu comecei a perceber que eu tinha alguns contos que se tratavam de personagens crianças ou das infâncias, né? E aí eu comecei a perceber que assim um livro de contos sobre infâncias poderia ser bem forte como temática e uma temática comum, né, a todos os seres humanos, né? Eu acho que eu tenho uma característica assim, porque a gente vive num momento da sociedade de redes sociais que para você ter engajamento, muitas vezes você tem que falar sobre um único assunto, né? Ficar naquele monotema para os algoritmos irem interagindo com você. Então, eu vejo muita gente que prepara um livro para falar sobre uma coisa específica. E eu penso sempre em falar sobre o mundo, né? Falar sobre a vida. Tem um amigo meu que fala assim que a vida é uma coisa só, então todos os temas estão envolvidos nessa coisa só que é a vida. Então, eu, quando vou reunir uma obra, eu estou pensando em falar sobre tudo, sobre o máximo de coisas que eu consiga falar. E aí eu comecei a reunir vários contos que eu já tinha escrito, alguns que eram referentes à minha infância, né? Minha história, por exemplo, um dos primeiros contos do livro é sobre uma mãe que leva um menino ao psicólogo. E aí é um conto já bem humorado, né? Com ironia, que a psicóloga, né, acaba falando para a mãe que assim ela tem que marcar uma consulta para ela, né, e não para o filho. É uma coisa que aconteceu comigo realmente com a minha mãe e que quando eu escrevi esse conto, uma pessoa, ela que é psicóloga, ela me mandou uma mensagem perguntando se ela poderia publicar o meu texto no site de psicologia dela. Então, desde essa época aí, eu fiquei com isso na cabeça. Que tema forte, né, a infância. E que tema que entra na psicanálise, na psicologia, eu posso abordar várias temáticas do mundo num único livro que fale sobre infâncias, mas cada conto seja sobre alguma coisa específica. E um amigo meu que leu o livro, ele falou assim, leia um livro da Elizabeth Rudnesco, que fala sobre os perversos. E aí eu estou lendo esse livro, é um livro que passa por diversas perversões da sociedade, que ora eram o Barba Azul, que era o cara que matava crianças, sodomizava as crianças. Depois passa pelo Marquês de Sade, né? E aí chega num momento que está falando sobre o nazismo, sobre Hitler, sobre os ministros de Hitler, né? Essas pessoas que depois foram julgadas e não tinham culpa nenhuma do que fizeram, né? Então é aquela perversão, chega num nível que é uma perversão não só de uma pessoa que tem alguma coisa de anormal com ela, mas de um grupo que se identifica com uma coisa e não tem culpa nenhuma de fazer uma maldade, né, com os seres humanos. Então acho que o livro é muito sobre isso, sobre a desumanização do ser humano, né? E o ser humano normalizar a maldade. E isso vem cada vez mais cedo para a gente. Então, o conto que dá título ao livro, que é Os Ratos Vão para o Céu, é o conto sobre uma família que está com problemas com ratos, e aí o pai e os dois filhos pequenos matam, eles torturam o rato, né? Eles matam o rato afogado. E aí é sobre essa questão do que eles fizeram, né? E, e aí eu vejo que isso na sociedade, né? A gente somos carrascos, mas a gente não se culpa, né? Por fazer mal ao outro, porque também a sociedade é tão um conflito que a gente, para não ser o esmagado, acaba esmagando e nem percebe. E aí eu vou trabalhando, e aí quando eu fui reunindo esses contos, desde o final do ano passado, eu comecei a pensar também em outras coisas que eu poderia completar o que eu estava querendo dizer aqui, né? Então, eu comecei a escrever contos mais específicos sobre infâncias que eu achei que estava faltando para completar um todo, né? Então, tem um conto aqui que eu escrevi sobre um menino que sonha que está matando as pessoas, né? Porque ele é obrigado a trabalhar no restaurante do pai, e aí ele sonha que está matando todo mundo ali, que é uma questão dessa brincadeira que a gente brinca com a violência, né? Nos dão armas nas mãos quando a gente é criança, quando a gente brincar, né? Nos dão bonecos de guerra,
Então, enfim, daí eu fui construindo todas essas histórias para falar sobre a violência, né? Uma das violências piores que eu acho que chega à infância é justamente a publicidade, né, dos brinquedos. Esses dias mesmo eu estava percebendo uma coisa, que estava tendo a CPI da Bet, né, das bets. E quem estava sendo investigada lá era a Virgínia, que é uma influencer que namora com o Vinícius Júnior. E aí chega em casa uns dias depois, a minha enteada pedindo para comprar um Labubu. E como a gente não deixa ela assistir YouTube, eu fico perguntando de onde surgiu, porque toda hora surge um brinquedo novo. Eu pergunto de onde surgiu isso, né? Daí ela falou assim: ah, não, foi a outra menininha que chegou com essa novidade na escola e tal. Daí eu falei, mas onde que ela viu isso? Onde que ela viu esse Labubu? Ela falou assim: ah, uma tal de Virgínia que ela assiste. Então, assim, é a mesma moça que influencia as pessoas a postarem bets, é a mesma moça que influencia as crianças a quererem os brinquedos, né? E aí, assim, só completando, na pandemia, né, como estavam morrendo idosos no Prevent Senior, você lembra disso? Eu lembro que estava tendo a CPI da Covid de manhã, que eu estava assistindo na TV, as pessoas investigando o cara da Prevent Senior. Aí à noite eu entrei no carro, quando deu o comercial no programa da rádio, a primeira era um programa jornalístico que estava falando sobre a CPI da Covid, sobre a investigação do dia, né, do Prevent Senior. Quando entrou o comercial, a primeira propaganda publicitária que entrou foi da Prevent Senior. Aí, ó, que doideira que é o mundo, né? Então, assim, as big techs, né, que eu uso aqui no primeiro conto, né, a primeira palavra de uma pessoa, que é o nome de uma big tech, enfim, são essas violências mais sutis que eu acho mais violentas do que as violências físicas. Ô, Vitor, você falava e eu me lembrava de um livro do Antônio Prata, um livro de crônicas chamado Nu de Botas. O Antônio Prata também tem textos lindíssimos, né? É um grande cronista. Recentemente ele fez uma homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo, né? Pegando um trecho de uma crônica do Veríssimo. É natural a gente revisitar a nossa infância, seja para escrever sobre ela, ou seja para utilizá-la como, digamos que, embasamento, referência para a gente escrever sobre adultos, né? Mas o livro traz também, você citou essa coisa da poesia, né? Eu encontrei muita literação, muita assonância, né? Você gosta muito da repetição do Uhum. som da consoante, né? Que assim dá uma musicalidade para o texto lindíssima. Mas tem um olhar social muito profundo também seu. Eu destaquei aqui um conto, cara, que me marcou demais, que se chama Por Favor, Enterrem Meu Pai, que é um conto assim, você deixa de, pela minha percepção, você deixa de olhar para você, para sua história, você levanta a cabeça e traz uma sociedade perversa, nefasta, maldosa, com algumas infâncias que outrora a gente gostaria de não ver, né? A gente desconsidera. Você acha que a arte, em alguns momentos, obrigatoriamente precisa ser política? Essa história aí é baseado num fato real, né? Um amigo meu me contou que quando o pai dele morreu, eles tiveram que fazer uma vaquinha com os vizinhos para poder enterrar o pai, né? Daí essa frase, né, que assim, eu não lembro direito como é que é a forma que eu escrevi, mas fala que o consumo mais caro da família foi a morte, né? E que é realmente uma verdade. Pra você enterrar uma pessoa é uma desgraça. Para comprar um caixão, as pessoas não têm dinheiro para. Muitas pessoas não têm dinheiro para fazer isso. Mas aí eu dei continuidade na história, tentando fazer englobar várias infâncias, né, numa pessoa só. Então, a pessoa que está lá pedindo na rua e tal. Agora, eu acho que não necessariamente a arte tem que ser política. Eu acho que muitas vezes a arte é mais política quando ela não é partidária, né?
eu acho que esse livro é tão político porque ele não é partidário. Tem o conto, por exemplo, O Menino e o Girino, talvez seja o ponto que eu mais cite questões políticas, né, de políticos mesmo, né, de pessoas políticas. E eu bato em todo mundo, né? Eu bato na direita, na esquerda, no evangélico, enfim, porque na real, assim, eu já trabalhei com política, já fiz campanha política umas 3 vezes. Eu sei como é o jogo político, apesar de ser super interessante, ele é nefasto, né? Por causa do que você tem que negociar ali para fazer. Então, e as pessoas, os políticos, eles não estão nem aí, na real, eles estão interessados no quê? No voto. E é e aí você trabalhando com isso, você perde até as esperanças na humanidade. Você acaba mesmo que como eleitor torcendo por quem você vota, porque você precisa de uma representatividade ali que diga algo que você está acreditando, mas no fim das contas, as florestas continuam queimando, apesar de mudar o governo, né? E, mas eu acho que como artista a gente deve se colocar contra os poderes, né? Eu acho que a arte ela tem essa essa questão da voz, né? Porque o artista ele para ele ser reconhecido no nível que ele consiga sobreviver de sua arte, ou pelo menos ganhar um trocado que consiga separar um tempo específico da vida dele para continuar sendo artista e para escrever, né? Assim, eu não consigo ser só artista, porque eu preciso pagar as contas e tal, e só a arte não me dá esse dinheiro, apesar de a arte já me dar um dinheiro. E aí eu consigo separar um tempo da minha vida para ser artista. E em busca de uma voz, porque muitas pessoas não conseguem ter esse tempo de ter voz, né, para poder falar o que está necessitando dizer, o que a sociedade precisa dizer. Então, acho que a gente se torna um pouco político, a arte se torna um pouco política, porque ela acaba. É, é uma pessoa que está tendo voz, eu acho que todos nós somos políticos, né? Porque o chapeiro, né, por exemplo, não é político, né? Eu lembro que eu entrevistei um artista uma vez, que eu tinha um programa de entrevistas, eu perguntei qual era o papel do artista nessa sociedade, né? E o Robson, que é um quadrinista que vive lá em Curitiba, ele falou para mim assim: é a mesma do chapeiro da padaria. Por que que a gente, artista, tem que ser colocado num lugar diferente de outras pessoas que exercem outros ofícios, né? Então, qual é a pessoa que recolhe o lixo? Ela é política, a função dela na sociedade? Só que são, né, outras profissões que são desmerecidas, inclusive por artistas, acho, né? E acabam não tendo tanta voz assim. Eu acho que um artista poderia ser mais político se ele conseguir com que outras pessoas que exercem outros ofícios que não são muito não são muito considerados na sociedade, eles possam ser enxergados e conseguir trazer essas pessoas para o diálogo, né? Ô, Vitor, a gente está chegando ao final do programa Subtexto, cara. Tô adorando o bate-papo contigo, cara. Assim como eu adorei o livro. Eu queria finalizar fazendo duas perguntas para você. Uma delas, queria que você dissesse como encontrar você em rede social, como comprar os livros que você publicou, como acessá-los. E que você me respondesse também o que te emociona, cara, o que te faz chorar, o que te faz rir. Bom, para me encontrar nas redes sociais, atualmente eu tenho só Instagram, que é @VitorLMiranda. Aí tem o Instagram dos Neomarginais também, que é @neomarginais. Enfim, nesses dois Instagrams você vai conhecer meu trabalho e de outros artistas também que fazem parte do movimento.
Atualmente o movimento está aí com mais de 100 artistas só no grupo de WhatsApp, mas tem várias outras pessoas que simbolicamente representam o movimento, que participam de alguma forma do movimento, né? Mas que não gostam muito de estar num grupo de WhatsApp, né? O Wesley Barbosa, por exemplo, é um deles. E o que me emociona, acho que o que me emociona é, sim, eu tenho um livro que chama A Gente Não Quer Voltar para Casa, que eu escrevi numa época da minha vida, mas hoje me emociona querer voltar para casa, né? Recentemente eu fiquei mais de uma semana fora de casa e me emociona querer voltar para casa e quando eu chego lá, minha esposa e minha enteada estão assim com saudade de mim, me esperando, isso me emociona. E me emociona também é, me emociona, por exemplo, eu tava em Miracatu numa feira de livros e aí eu saí de lá, eu tô nessa crise agora, porque eu saio de uma feira de livros onde eu tô fazendo o que eu amo, o que eu gosto, que é ser escritor, né? E tá ali conversando com as pessoas sobre literatura. E aí eu voltei de Miracatu direto para um trabalho que eu virei à noite para filmar uma festa de música eletrônica. E aí eu chego lá, a equipe separa lá um espaço a céu aberto, sem iluminação, e joga a gente lá, a equipe de filmagem. Aí a gente tem que dividir o banheiro com um monte de bêbado, louco, drogado que tá na festa. E, e aí a gente tem que filmar lá, se enfiar no meio da galera para filmar um monte de playboy drogado. Que assim, playboy drogado é foda, cara, porque os caras já são egoístas pela criação. E aí tão louco, eles ficam mais egoístas ainda, não percebe o outro que tá ali trabalhando. E aí eu começo a ficar desesperado, a ficar descrente do mundo, a ficar triste e querer sair daquele lugar. Mas me emocionou muito um momento, porque eu fui para o estacionamento pegar meu carro, peguei o carro. No primeiro farol, um cara que estava saindo da festa meio que atravessou a avenida assim, subiu na calçada com o carro, quase bateu o carro no poste. E aí tinha um carro parado, com um cara descarregando umas paradas, assim, né? Um trabalhador que estava descarregando lá, fazendo um frete, sei lá, para algum estabelecimento ali. E esse cara estava puto e olhou para o motorista de ônibus que estava no carro, no ônibus que estava atrás de mim e falou assim: se é eu ou você, a polícia vem aqui e prende a gente na hora e leva a nossa carta. Agora, esses playboy aí, ó, pode fazer o que quiser. E aí mata alguém. Mas aquilo me emocionou porque é uma pessoa trabalhadora ali que está se expressando, né? E eu acho bonito quando as pessoas se expressam. Por isso que eu luto tanto para estar no palco, para levar mais artistas para o palco junto e para que pessoas que estão suprimidas pelo sistema, que não conseguem exercer a sua forma de comunicação, né? Muita gente que faz arte, mas deixou de fazer porque acabou não acreditando que fosse possível. E eu acho que o meu trabalho assim como artista, como idealizador de um movimento chamado Neo Marginal, é fazer com que essas pessoas acreditem que elas possam se expressar também. Vitor, bom demais ter você aqui, cara. Obrigado pela gentileza de conversar comigo. Parabéns pela sua obra, parabéns pelo movimento, pelo seu olhar para o mundo, para as letras, para os textos. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um programa Subtexto, mas como você sabe, na semana que vem tem mais um bate-papo com um artista, com um escritor, uma escritora, um agente cultural, para levar um pouquinho de conhecimento, de arte, de educação, de cultura para você. Grande beijo, a gente se encontra na semana que vem. Valeu, até lá, tchau, tchau.